E aí, vamos lá? Como eu te expliquei, esses servidores estatais a gente também chama de agentes administrativos para diferenciar do agente político, porque o agente político é aquele que exerce função política, tem vínculo de natureza política. Pois então, os servidores estatais ou agentes administrativos são aqueles que têm vínculo com o Estado de natureza administrativa. Eles exercem a função administrativa e, consequentemente, eles possuem vínculo de natureza administrativa com o poder público, tá? Os particulares em colaboração não têm vínculo, os agentes públicos têm vínculo de natureza política e eles têm vínculo de natureza administrativa. A questão é que esses servidores estatais, nós vamos dividir em 3 espécies. Os servidores estatais podem ser temporários, podem ser seletistas e podem ser estatutários. Então, esses servidores estatais, eles podem ser temporários, seletistas ou estatutários. Como é que funciona isso? Os servidores temporários, um por um, né? Os servidores temporários são aqueles contratados com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Então, sempre que você pensar em servidor temporário, vai pensar num servidor contratado com base no artigo 37, inciso 9, para prestação de serviço temporário de excepcional interesse público. Então, essa contratação de servidor temporário, ela depende necessariamente da comprovação de 3 requisitos constitucionais. O STF, inclusive, já se manifestou acerca disso. Para que haja a possibilidade da contratação de um servidor temporário, primeiro, tem que haver um serviço temporário. E olha, tem que haver um serviço temporário assim definido em lei. Cada ente federativo vai editar uma lei definindo o que é serviço temporário, regulamentando esse serviço temporário em cada situação. Então, é um serviço temporário assim estabelecido na lei. A lei vai ter que definir o que é serviço temporário, quanto tempo dura e regulamentar essa atividade. Então, o primeiro ponto é esse. Para ingressar no serviço temporário, ele necessariamente tem que ter uma lei que regulamente os servidores. No âmbito federal, só curiosidade, a lei é a 8745. A lei 8.745, ela regulamenta os servidores temporários no âmbito da União. Cada estado, cada município vai ter que editar a sua lei se quiser fazer a contratação de servidores temporários. Inclusive, porque nessa lei vai estar todo o regime aplicável a esse servidor. Direitos, obrigações, vantagens, né? Tudo vai estar na lei. Então, tem que haver um serviço temporário, assim definido em lei, tem que haver interesse público e essa contratação, ela tem caráter excepcional. Então, não é possível se contratar um servidor temporário, como regra. Eu não posso admitir a contratação de um servidor temporário no lugar de um efetivo. Então, ao invés de nomear um servidor efetivo, eu vou lá e contrato um servidor temporário. Isso não é possível. Eu não posso fazer a contratação do temporário ao invés de nomear um efetivo. A contratação de temporários, ela não é regra, ela é exceção. Ela tem que ter um caráter excepcional. Essa contratação de temporários é feita em situação excepcional. É uma situação que extrapola a relação jurídica comum. Não se pode admitir a contratação de temporários como regra. Embora a gente veja isso com muita frequência. Aqui na Bahia, eu estou dando um exemplo porque eu moro aqui na Bahia, a gente chama de REDA, né? Regime Especial de Direito Administrativo. E essa contratação pelo REDA, ela é feita com maior frequência do que o que se imagina aqui. Se contrata servidor temporário porque é mais prático. Primeiro porque eles não dependem de concurso, né? Então não se exige. A Constituição, ela não exige o concurso público de provas ou de provas e títulos para a contratação de servidores temporários. Não há necessidade de concurso. Claro que normalmente se faz um processo simplificado, ou de entrevista, ou de currículo, ou até de prova mesmo, né? Para garantir a impessoalidade, mas não há necessidade de concurso. E também, após essa contratação de servidores temporários, essa contratação, ela não faz com que ele se torne um empregado. Esse servidor temporário, ele não é empregado. Não há regime de emprego com o servidor temporário. Ele não é seletista. As controvérsias decorrentes do serviço temporário não são de competência da Justiça do Trabalho. Então, não é a Justiça do Trabalho quem julga os servidores temporários. Quem julga é a Justiça Comum Federal, se ele for um servidor federal,
estadual, se ele for um servidor estadual ou municipal. Então, ele tem um regime especial de direito administrativo mesmo, né, voltado para o direito público, não é seletista, não é empregado, não dependem de concurso, não ganham estabilidade, porque o vínculo que eles têm é um vínculo temporário, é um vínculo provisório, e aí a administração vê um prato cheio para burlar a regra do concurso. Isso é bem complicado, tá? A contratação de temporário, ela tem que ter um caráter excepcional. Ela não pode ser feita como regra. Ela não pode ser uma forma de se burlar a exigência de concurso público para a contratação de pessoal. Tá certo? Perfeito. Deixa eu te falar mais uma coisinha. Quando eu falo na contratação de servidores temporários, o exemplo mais comum que a gente tem hoje, que eu acho que é um exemplo bom de se dar, porque é um exemplo de contratação regular, é a contratação de servidores temporários para fazer o censo, os agentes censitários do IBGE. Aquilo ali é serviço temporário. O censo dura 1 ano e ele é feito a cada 8, 9, 10 anos. Então, se eu contratar um servidor efetivo para fazer o censo, depois de terminado o censo, ele vai ficar lá ocioso, sem ter o que fazer. Mas, por outro lado, se eu tirar o servidor de carreira do órgão para fazer o censo, durante todo o período em que o censo estiver sendo feito, o serviço vai ficar deficiente. Então, isso é uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Isso sim, o que não se pode é contratar temporário no lugar de nomear efetivos. Isso é preterição. E a preterição de aprovados em concurso para a contratação de servidores temporários é nula. Não se pode preterir os aprovados em concurso para preferir fazer a contratação de servidores temporários. Tá certo? Perfeito. Além dos temporários, então, temos seletistas e estatutários. Esses exercem atividade permanente no órgão. O vínculo não é eterno, né? Não é eterno, porque eles podem sair de lá. Mas o que eu estou lhe dizendo é que o seletista e o estatutário, eles exercem atividade permanente no órgão. Eles atuam na atividade pública, exercendo atividade permanente, atividade sem prazo determinado. Eles atuam exercendo atividade permanente e se ele sair de lá, vai ter que botar alguém no lugar. Porque a atividade que ele exerce não é uma atividade temporária, não é uma atividade provisória, é a atividade permanente do órgão. E aí, pessoal, para ingressar no serviço permanente, seja seletista, seja estatutário, o sujeito tem que ser aprovado mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, exige a realização de concurso para a contratação de empregados ou nomeação de estatutários. Não faz diferença. Independentemente do vínculo ser seletista ou estatutário, só se ingressa na atividade permanente mediante concurso. A Constituição prevê concurso de provas ou de provas e títulos. Não é possível no Brasil que o concurso seja somente de títulos. Ele pode ser de provas ou ele pode ser de provas e títulos, não pode ser somente de títulos, tá? A gente sabe que o concurso público tem validade. Qual o prazo de validade do concurso? 2 anos, prorrogável uma vez por igual período? Não. Cuidado com essa pegadinha de prova, né? O concurso tem validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, você marca e ainda não consegue entender porque não está certo. Porque a Constituição diz que o concurso tem validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, o texto constitucional, ele não prevê o prazo de 2 anos. Ele prevê um prazo de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, esse concurso pode ter validade de 1 ano, de 6 meses, até 2 anos, admitindo-se uma prorrogação por igual período. Tá? A ideia é de que o próprio edital do concurso vai estabelecer o prazo de validade do concurso. Podem ser 6 meses, pode ser 1 ano, no máximo 2 anos. E o concurso vai ser prorrogado uma vez só, pode ser prorrogado uma vez só, pelo mesmo período originário. E agora, tanto o STJ quanto o STF pacificaram o entendimento de que o candidato aprovado, dentro do número de vagas previsto no edital, tem direito subjetivo à nomeação. Então, a gente sabe que aquele candidato que for aprovado dentro do número de vagas que o edital previa, ele tem direito subjetivo a ser nomeado. Cuidado com isso, tá? Essa jurisprudência é uma jurisprudência bem restrita. Por que eu estou lhe dizendo bem restrita? Por quê? Se o sujeito for aprovado fora do número de vagas e forem criados novos cargos durante a validade do concurso, a jurisprudência do STF e do STJ entendem
que a administração pública vai prover esses novos cargos de forma discricionária. Não há direito subjetivo à nomeação. Então, ele não tem direito subjetivo à nomeação se surgirem novos cargos durante a validade do concurso. Isso ele não tem. Ele só tem direito de ser nomeado se na situação a gente estiver diante de uma hipótese em que não surgiram novas vagas durante a validade do concurso. Essas vagas, elas já existiam e foram previstas no edital. Se as vagas surgirem durante a validade, não há direito subjetivo à nomeação, porque a administração vai prover os seus cargos de acordo com a sua discricionariedade, tá certo? E aí, pessoal, a gente sabe também que hoje, o Supremo, desde 2014, né, hoje não, mas hoje ainda, o Supremo Tribunal Federal, ele considera válida a cláusula de barreira em concurso público. O que é a cláusula de barreira? Isso é importante, tá? Mas não é difícil não, é bem simples. O edital chega para você e diz assim: passam para a segunda fase do concurso todos aqueles que fizerem 60% da prova. No entanto, só passam para a segunda fase X vezes o número de vagas. Essa segunda parte é a cláusula de barreira. Ou seja, ele cria uma barreira para passar para a segunda fase, mesmo para aqueles que conseguiram a pontuação mínima. Então, mesmo que você consiga 60%, se você estiver num número maior do que tantas vezes o número de vagas, você não passa para a segunda fase. Isso sempre foi discutido, né? Começou-se a discutir e alguns começaram a alegar e a gente começou a ter até decisão judicial, né, em tribunais não superiores nesse sentido, de que a cláusula de barreira estava restringindo indevidamente o acesso a cargo público. Claro, tudo isso porque você está com preguiça de corrigir prova. Então, você está com preguiça de corrigir mais prova e aí você impede que as pessoas participem do certame? Porque pode ser que na segunda fase esse sujeito se surpreenda. Ele seja muito melhor do que aqueles que já foram aprovados numa colocação maior na primeira fase. Então, é desarrazoado eu definir uma cláusula de barreira. É o que pleiteavam, né, os candidatos, é o que pleiteavam os particulares. O STF diz que não. Não é preguiça, é eficiência. O concurso público é um procedimento dentro da atividade pública e, como qualquer procedimento na atividade pública, deve se pautar na busca pela eficiência. E não é eficiente eu estabelecer que o sujeito pode passar no concurso e fazer um concurso com 60% e fazer uma correção rápida de não sei quantas milhões de provas. A ideia é de que sim, a cláusula de barreira é uma restrição para ingresso, mas é uma restrição de caráter objetivo, de caráter impessoal. X vezes o número de vagas é um critério objetivo de restrição e, por isso, não há nenhuma ilegalidade nisso. Não há nenhuma irregularidade em estabelecer um critério objetivo de restrição. Então, a princípio, não vejo nenhum problema. E o STF também não. O Supremo Tribunal Federal começou a dizer que é constitucional a cláusula de barreira previamente estabelecida, porque ela define critérios objetivos de seleção para acesso à fase seguinte do certame, tá? Além disso, só para fechar, a súmula vinculante número 44, ela já era a súmula 686, mas ela foi convertida em súmula vinculante agora em 2015, e a súmula vinculante número 44 estabeleceu que é constitucional a exigência de exame psicotécnico em prova de concurso. O exame psicotécnico em prova de concurso é constitucional desde que haja previsão em lei. Então, desde que a lei da carreira preveja a possibilidade do exame psicotécnico, ele pode ser exigido no concurso público. É constitucional a exigência do exame psicotécnico em prova de concurso, desde que haja previsão legal. Desde que a lei daquela carreira preveja a possibilidade de realização do exame psicotécnico, tá? É o que diz a súmula. Eu vou um pouquinho além. Eu quero que você saiba que o entendimento que a gente tem hoje é que, além da previsão legal, é claro que a lei da carreira tem que prever o exame psicotécnico, a súmula vinculante número 44 tem que ser respeitada. Mas eu estou lhe dizendo que, além disso, o edital ele tem que estabelecer critérios objetivos de seleção. Eu não posso nomear
num exame psicotécnico, fazer uma entrevista. Dizer, querido, como é que você tá? Tô bem. E sua mãe? Tá ótima. Ah, tá bom, tchau. Quando ele sair, eu digo, é louco. Porque isso não é objetivo, né? Não tem como se fazer contraditório. Eu violaria o contraditório se eu não estabelecesse critérios objetivos de seleção. Então eu pego um papel em branco com a mancha vermelha e pergunto, isso é o quê? Ele diz, é sangue. Aí eu boto lá, tendências homicidas. Isso não é possível, tá? O edital do concurso tem que definir critérios objetivos de seleção do exame psicotécnico. E aí, eu quero ainda que você entenda que nesse concurso público, a diferenciação entre o serviço público estatutário e o seletista é a natureza do vínculo. Porque tanto seletistas quanto estatutários exercem atividade permanente, os dois dependem de aprovação mediante concurso. O que é que diferencia um do outro? É a natureza do vínculo. É o seguinte, o servidor seletista, ele é aprovado no concurso. Depois que ele é aprovado no concurso, ele é chamado a celebrar um contrato de emprego. E aí, ele assina e se torna empregado, né? Assume um emprego público. Esse servidor seletista, ou esse empregado, né? Então, emprego, empregado, sempre diz respeito ao seletista. Ele foi aprovado mediante concurso e assinou um contrato de emprego. Os direitos e obrigações desse servidor estão aonde? Na CLT? Não, no contrato. A CLT, ela estabelece garantias mínimas. Então, se a CLT disser que hora extra é 50% e o contrato disser que é 80%, vai ser 80%. Porque a CLT, ela estabelece garantias mínimas. O vínculo que esse servidor tem com a administração pública é um vínculo de natureza contratual. Ele celebra um contrato com a administração e todos os direitos e obrigações desse servidor estão previstos no contrato. Claro, o contrato respeita as garantias mínimas da CLT, mas o vínculo é um vínculo de natureza contratual. Então, esse servidor, ele celebra um contrato com a administração e a gente está diante de um vínculo de natureza contratual. A gente tem um contrato de emprego nessa situação. O servidor estatutário, não. O servidor estatutário, ele é aprovado no concurso. Depois que ele é aprovado no concurso, ele assina o termo de posse e aceita submeter a lei da carreira. E aí ele assume um cargo público. Cargo público, servidor público, né, propriamente dito, diz respeito a servidores estatutários. Cadê o contrato? Não existe. Não existe nenhum contrato celebrado entre esse servidor e a administração. O vínculo dele é um vínculo legal. A gente chama de estatutário porque a gente chama essa lei de estatuto. Mas o vínculo é o vínculo decorrente da lei, decorrente do estatuto. É por isso que ele é estatutário, porque ele tem um vínculo estatutário, um vínculo legal, sem contrato. Não existe contrato de emprego, não existe contrato para esse servidor estatutário. Os direitos e obrigações dele decorrem diretamente da lei, são aplicáveis igualmente a todos no âmbito federal. A lei é 8.112, mas no âmbito de cada ente federativo, nós temos uma lei, um estatuto, que regulamenta os direitos e obrigações desse servidor. Quer ver a diferença? Preste atenção. Imagine o seguinte. Você ingressou no serviço público em 95. Tomou posse e entrou em exercício. Até 97, no serviço público federal, existia licença-prêmio. Até 97 existia. Como era a licença-prêmio? A licença-prêmio era simples, era fantástica. Se você passasse 5 anos de efetivo exercício na atividade pública, você tinha direito a 3 meses de licença, para não fazer nada. Se fossem 10 anos, seriam 6 meses. Se fossem 20 anos, era 1 ano de licença. Se não quisesse, vendia, contava em dobro para aposentar. A licença-prêmio era um sucesso, mas ela acabou em 97. A minha pergunta foi, se você, servidor público estatutário, ingressou no serviço em 95 e na 8.112 acabou a licença-prêmio em 97, você tem direito à licença-prêmio? Sim ou não? Direito adquirido, né? Vamos lá. A rua aqui do estúdio, essa que fica aqui atrás, ela só vai. Você vem de lá e aí você pode entrar. Ela não volta, ela só vai. Todos os dias eu vou nessa rua. Amanhã vem uma nova lei e diz que agora a rua só volta. Eu tenho direito a continuar indo? Claro que não. É isso que a gente chama, quando o STF diz não existe direito adquirido a regime jurídico. Ou seja, ninguém tem direito adquirido aquilo que está na lei.
Quando a lei muda, ela muda para todo mundo. Senão minha avó, com mais de 90 anos, ia ter mais direito do que todo mundo, né? Não existe isso, as pessoas não acumulam direitos. Então, quando a lei muda, ela muda para todos. Quer saber o que é direito adquirido? Suponha que esse sujeito tivesse ingressado em 91. Em 96, ele adquiriu 3 meses de licença, né? Porque ele completou 5 anos no serviço público. Disse, vou gozar depois. Em 97 acabou. Ele tem direito? Esses 3 meses, sim. Ele cumpriu todos os requisitos enquanto a lei estava vigente. Então, essa licença-prêmio, esses 3 meses, ele vai poder tirar. Isso é direito adquirido. Ele cumpriu todos os requisitos legais enquanto a lei ainda estava vigente. Mas ele não vai poder adquirir uma nova licença-prêmio nunca. Não no âmbito federal. Alguns estatutos estaduais ainda têm licença-prêmio, tá? Mas a situação seria diferente se ele fosse seletista. Se ele tivesse ingressado em 95, assinado um contrato de emprego com licença-prêmio, e em 97 a lei disse os próximos contratos não terão licença-prêmio. Ele tem? Tem, porque a relação dele é contratual. Para que eu tire dele a licença-prêmio, eu tenho que alterar o contrato, não basta eu alterar a lei. Essa é a diferença. O vínculo do servidor estatutário é um vínculo legal. Mudou a lei, mudou para todo mundo. O servidor seletista não. O servidor seletista tem um vínculo contratual, um vínculo individualizado com a administração. Ele é empregado, ele tem contrato de emprego, tá? Então, definimos que o acesso ao serviço público depende de concurso. A exceção fica para os cargos em comissão e os temporários. Cargos em comissão, o artigo 37 diz que são cargos de livre nomeação e livre exoneração. E os servidores temporários, artigo 37, inciso 9, não tem a exigência de concurso prevista lá nesse dispositivo constitucional. Esses cargos públicos que dependem de concurso, eles são criados e extintos mediante lei. Eu remeto vocês ao módulo 1, porque a gente se lembra que com base no artigo 84, inciso 6º, a linha B da Constituição Federal, é possível a extinção de cargo vago por meio de decreto. A princípio, a criação e a extinção de cargos públicos depende de lei. É a lei que cria os cargos, é a lei que extingue os cargos, né? Princípio da simetria, inclusive. Agora, a gente sabe que se o cargo público for vago, o artigo 84.6 permite a possibilidade da extinção de cargos públicos mediante decreto, desde que sejam cargos vagos. Perfeito. Daí, o que interessa? Seletistas e estatutários. Os dois exercem atividade permanente. Os dois são aprovados mediante concurso público. Te pergunto, se os dois exercem atividade permanente e se ambos são aprovados mediante concurso público, eu posso lhe dizer, então, que tanto seletistas quanto estatutários podem vir a adquirir a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. Os seletistas não adquirem estabilidade, porque a Constituição, ela diz que a estabilidade será adquirida pelos detentores de cargos públicos. Quando ela fala cargo público, ela não está estendendo o benefício aos detentores de emprego. Você vai dizer, mas a Constituição não diferencia, ela fala genericamente. Não, ela diferencia. Por exemplo, a gente vai aprender acumulação, e aí você vai ver que a Constituição diz, é vedada a acumulação de cargos e empregos. Quando ela quer abranger os dois, ela diz expressamente, em relação à estabilidade, a Constituição foi expressa ao definir que essa estabilidade somente será adquirida pelos detentores de cargos públicos, ela não pode ser adquirida pelos detentores de empregos. Então, aqueles detentores de empregos não adquirem estabilidade. Somente os detentores de cargos públicos podem adquirir estabilidade. Só um detalhe, tome cuidado com a súmula 390 do TST. Essa súmula 390, ela diz que os seletistas da administração direta e autárquica podem vir a ter estabilidade. Essa súmula, ela só se aplica àqueles que ingressaram no serviço público antes de 98. Por quê? Antes da emenda 19 de 98, o artigo 41 da Constituição, ele dizia que a estabilidade era para os funcionários públicos, né? Uma questão genérica. Então, com a alteração da emenda 19 de 98, que passou a estabelecer e definir estabilidade só para cargos, eu não tenho como continuar aplicando a súmula 390. Então, essa súmula 390 está superada hoje. Ela se aplica àqueles seletistas da administração direta e autárquica que entraram
antes da emenda 19 de 98, mas a partir de agora não é possível a aplicação da súmula 390, porque ela vai de encontro à disposição constitucional expressa. A Constituição, expressamente, ela define que somente os detentores de cargos públicos podem adquirir estabilidade. Então, os detentores de emprego não têm estabilidade, tá? Só um detalhe. Eu disse a vocês que todo servidor estatutário é estável. Eu disse isso? Não, não disse. Agora, eu disse que todo servidor estatutário pode vir a adquirir estabilidade? Também não. Sabe por quê? Porque os servidores estatutários se dividem em detentores de cargos efetivos e detentores de cargos em comissão. Como eu acabei de lhe explicar, os cargos em comissão, eles são cargos de livre nomeação e de livre exoneração. Então, cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Eles não adquirem estabilidade, mas eles também não dependem de concurso. Eu já tinha lhe dito que eles eram uma exceção ao concurso, porque a nomeação é livre. E agora, eu estou lhe dizendo que eles são uma exceção à regra da estabilidade, porque a exoneração deles é livre. Então, são cargos de livre nomeação e livre exoneração. E é por isso que não são todos os estatutários. A Constituição diz expressamente: a estabilidade será adquirida pelos detentores de cargos públicos efetivos. Então, somente os detentores de cargos efetivos podem vir a adquirir estabilidade. E, para que eles venham a adquirir estabilidade, vão ter que respeitar os requisitos constitucionais. O artigo 41 da Constituição diz que o detentor de cargo efetivo pode adquirir estabilidade após 3 anos de efetivo exercício no cargo, desde que, são requisitos cumulativos, né, para botar aqui o mais, então, ele tem que ter 3 anos de exercício e mais a aprovação por uma avaliação especial de desempenho. Então, para que ele possa adquirir estabilidade, ele tem que ter 3 anos de exercício e ele tem que ser aprovado por uma avaliação especial de desempenho, realizada por uma comissão especialmente constituída para isso. Então, são 3 anos de exercício e mais a aprovação por avaliação especial de desempenho. São 2 requisitos hoje, tá? Só um detalhe, é que o STF entende que se passarem os 3 anos e o servidor não foi avaliado, presume-se que ele foi avaliado e aprovado. Porque senão a administração pública só vai dar estabilidade para quem ela quiser. Você ingressa no serviço público, passam 3, 5, 10 anos, ela nunca te avalia, você nunca vai ser estável. Para evitar que isso aconteça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem dizendo que, passados os 3 anos, se não foi feita qualquer espécie de avaliação, vai ter sido feita uma avaliação tácita. Então vai haver uma presunção de que você foi avaliado e aprovado. É avaliação tácita, tá? É como se você tivesse sido avaliado e aprovado nessa situação. Beleza? Perfeito. No âmbito federal, a 8.112 diz que a avaliação especial deve ser concluída em até 4 meses antes do prazo final, né, de 3 anos. Então, pelo menos 4 meses antes, deve ser finda a avaliação especial quando a gente estiver no âmbito da 8.112. É a lei tentando evitar que aconteça exatamente essa avaliação tácita e que ele adquira estabilidade sem uma avaliação própria, real, justa de desempenho. Daí, depois que adquire estabilidade, o servidor só pode perder o cargo nas hipóteses previstas na lei. Depois que esse servidor público se torna estável, a perda do cargo desse servidor depende de alguma das situações regulamentadas na Constituição. A Constituição, ela define, o próprio artigo 41, ele define quais são as hipóteses em que se admite a perda do cargo de um servidor público estável. Então é difícil adquirir a estabilidade, porque ele tem que ser aprovado em concurso, passar 3 anos de efetivo exercício e ser aprovado por uma avaliação especial de desempenho. Mas ela vale a pena, porque depois de estável, a Constituição Federal delimita as situações que justificam a perda do cargo por esse servidor. Então, o servidor estável não pode perder o cargo por qualquer motivo. A estabilidade também não é uma garantia de que ele vai ficar lá para sempre, né? Que ele nunca possa perder o cargo. Essa garantia não existe. Existe somente uma garantia de prévia
prévio conhecimento, uma garantia de que as hipóteses de perda do cargo têm que estar previamente estabelecidas na Constituição. As regras do jogo têm que ter sido postas antes. Então, a princípio, a Constituição Federal prevê 3 hipóteses no artigo 41 e mais uma no artigo 169, 4 hipóteses de perda do cargo do servidor estável. Já volto para a gente falar disso, tá? Sai daí não, me dá um minutinho que eu volto e a gente finaliza.